Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje nesse webinar, onde nós vamos discutir a LGPD e a engenharia de software. Ou seja, a nossa intenção é mostrar a influência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na construção de um sistema, de um software qualquer, quer seja ele um aplicativo, mobile, né, ou um sistema maior que funciona na web, enfim. Nós vamos iniciar agora esse webinar agradecendo, né, o professor Neucileno Araújo, que é meu colega aqui do Instituto de Computação, da UFMT. Vamos pedir desculpa pela ausência do nosso segundo convidado, professor Diógenes Silva Júnior, que é ex-aluno aqui da UFMT, hoje já é um aluno de doutorado e professor do Senac Paraná. Ele está com um problema aqui, problema de última hora, então talvez ele entre um pouquinho mais tarde, senão a gente já vai começar a nossa discussão com o professor Neucileno, né? Eu queria dizer que esse webinar de hoje é uma iniciativa que nós estamos fazendo em conjunto com a disciplina de tópicos especiais em engenharia de software, do curso de ciência da computação, aqui da UFMT, a qual eu sou professora, e também do projeto de extensão que tem o professor Neucileno e eu como condutores, né? O professor Neucileno, o coordenador, e eu, membro dessa equipe. Atualmente, nós estamos com um aluno, que é o João, que está aqui por detrás das câmeras, nos ajudando, e é um projeto que já iniciou há muitos anos, né? Nós trabalhamos com essa temática de privacidade e segurança digital, fazemos pesquisas sobre esse tema e também um projeto de extensão. Eu acredito que mais de 4 anos. Neucileno vai poder me corrigir, né, Neucileno? Iniciamos com... isso mesmo, 2017. Isso, aí em paralelo montamos esse de extensão, aproveitamos para convidar vocês para nos acompanhar, né? É um projeto esse projeto de extensão, ele não é para o pessoal de TI específico, é para qualquer usuário de tecnologia, ou seja, para todo mundo, né? Porque eu acho que hoje ninguém vive sem utilizar a tecnologia, tá? Então, pedimos para vocês nos acessarem nas redes sociais, nos acompanharem, no Facebook, no Instagram, e agora mais nesse novo canal que a gente criou exclusivamente, quer dizer, inicialmente para apresentar esse webinar, e depois a gente ainda vai colocar outras palestras que já foram proferidas, outras participações, e ter este canal também de divulgação do projeto, de estudo e de discussão sobre a temática da privacidade e segurança digital. Mais uma vez, quero te agradecer, professor Neucileno, meu parceiro nesses anos, e aí eu vou passar a palavra para você, explicar só mais um minuto que a dinâmica hoje, então o professor vai ter 20 minutos a 30 para discutir o tópico que foi discutido para ele tratar. O professor Diógenes, conseguindo acessar, ele vai trabalhar mais as questões específicas da engenharia de software, do Privacy by Design, do Early Privacy, que dentro de uma pesquisa também a gente desenvolveu um método para pensar em requisitos de privacidade, né? Requisitos funcionais de privacidade. Eu já estou até me dando um spoiler aqui, né? Mas é uma questão nova na engenharia de software isso. E aí a gente passa para as perguntas e questionamentos. Quem quiser pode colocar no chat suas questões. Muito obrigada, professora. A bola está com você. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, né, quero agradecer ao convite da professora Patrícia para participar desse webinar, né, sobre esse tema, né, que é a questão da LGPD e a engenharia de software. Bem, gente, eu, né, vou falar para vocês hoje sobre um conceito dentro da LGPD, que é sobre como você trabalhar questões de privacidade, requisitos de privacidade, desde antes, né, vamos dizer assim, do início da implantação do sistema, tá? Isso nós chamamos de Security and Privacy by Design, ou, né, vamos pegar no português, claro, segurança e privacidade por
design, né? Por projeto de software, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Professor, teria como deixar o slide maior? Eu acho que o slide está pequeno, não sei se está dando ou não. E aí, só para... Espera que o João vai colocar para você. Tá bom, só para... Ainda o slide não está visível, né? É aí, Agora agora está sim. carregando, isso. Ótimo, Perfeito, obrigada, João. perfeito. Obrigado, João. Então, vamos lá. Então, ó, essa apresentação eu fiz ano passado, não, né? Eu fiz em 2019, em novembro de 2019, um evento que teve o pessoal do IFMT, né? Que eu queria algo parecido com você, Patrícia. Dentro, né, que eu tenho um curso de sistemas, desenvolvimento de sistema de software, né? E eles queriam algo, né? Eu falei, tem a LGPD, tem uma parte lá só sobre isso. Então, vamos lá. Security and Privacy by Design, um olhar mais seguro e privado no desenvolvimento de software. E... Então, gente, primeiramente, vamos, né, nesses 20 minutos, só para apresentar a ideia, falar o porquê que é importante a gente se preocupar, né, com segurança e privacidade e por que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi criada. Primeiramente, a cultura de dados. A cultura de dados, ela se tornou um elemento que faz parte, hoje, ainda mais depois da pandemia, faz parte dos ativos da companhia. Então, quando você pensa em transformação digital, né, isso é muito forte, a cultura de dados, porque nós vamos tratar, acho que você já deve ter ouvido falar, sobre a economia da vigilância, né? E a economia da vigilância, ela se dá por causa da cultura de dados. Então, sempre que você faz algum acesso ou qualquer tipo de comunicação que você faz dentro de algum sistema ou de algum aplicativo, isso deixa registros. E esses registros, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, elas iam automaticamente para as empresas. E a partir dessas informações, as empresas, elas obtinham um perfil desse usuário, desse cliente. Em cima dessa cultura de dados, que é exatamente isso. Eu tenho ciência, eu tenho consciência de que no momento em que eu acesso um aplicativo no meu celular, no momento em que eu estou acessando um sistema de informação pelo meu notebook, né, ou pelo tablet, eu estou gerando dados. E vamos falar pela Smart TV, eu estou gerando dados. E essa maturidade da cultura de dados é bem interessante essa escada que define o nível de maturidade. Aonde, no nível mais baixo, a gente ainda tem uma relação com os dados de negação dessa cultura. E no nível mais superior, mais avançado, a gente sabe que nós geramos dados que são fornecidos para orientação das empresas. Então, nesse nível aqui, gente, você já sabe que postar localização em fotos, em Instagram, não é legal. Ou, vou dar um exemplo bem clássico, que aconteceu bastante. Pessoal mostrando o cartão de vacinação, sem tirar nenhuma informação sensível. Isso demonstra que a pessoa não tem maturidade
da cultura de dados, tá? Então, na cultura, você tem esses 5 níveis. Quando você ainda tem um nível de negação, né? Onde as pessoas resistem ao uso dos dados, tá? Então, é aquela pessoa que ela não quer usar, né? Ou quando usa, ela não tem, assim, para ela parte daquele princípio que, não, mas para que vai, qual o mal que isso vai fazer para mim? Eu sou tão pobre. Depois tem o curioso, né? O data curious, nesse nível de maturidade, aonde a pessoa tem curiosidade sobre o uso dos dados. Então, ele faz o uso, mas ele não tem um tratamento, né? Por exemplo, ele usa senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele deixa janela aberta em computadores de uso coletivo, né? E coisas do tipo. Então, ele não trabalha com nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de mecanismo de segurança e privacidade. Depois tem o data try. No data try, as pessoas começam a testar o uso de dados em algumas de suas necessidades. Então, é aquele que ele já usa o WhatsApp, ele já sabe usar um Waze, tal, mas também é aquele mesmo problema. Ele não pensa em mecanismos de segurança e privacidade. O data safety, aqui, a partir desse nível, a pessoa já vê os dados dela de uma forma mais criteriosa, que sabe que, devido a essa cultura de dados, você precisa ter uma relação com seus dados pessoais de forma mais madura, tá? Daí que vem, ó, as pessoas usam dados para justificar suas decisões. Então, aí a gente parte daquele princípio. No meu aplicativo do banco, eu não vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 como senha. Se eu for usar um computador coletivo, né, onde outras pessoas também vão utilizar aquela mesma estação, eu fecho todos os aplicativos e sistemas, né? E nunca peço para salvar a senha. E o último nível dessa maturidade é quando as pessoas são orientadas por dados, né? Então é aquela pessoa que faz um uso maciço, né, de aplicativos. Então ela usa aplicativo para fazer receita, ela usa aplicativo para questão de saúde. Ela tem um celular que vai captar questão de batimento cardíaco, questão de pressão, questão de o que ela se alimenta por dia, né? Então ele faz um uso intensivo de dados. Só que aí, quanto mais você caminha naquela maturidade, você tem que ter uma preocupação com isso, que é o quê? O vazamento de dados. Quais as consequências e como se proteger deles, né? Isso aqui, nós temos ouvido muito falar... deixa eu voltar. Nós temos ouvido falar muito desse problema de vazamento de dados, né? Temos várias situações em que já foi vazado CPF e RG de milhões de pessoas. Quase todos os brasileiros estão com os seus CPFs e RGs assim, vazados na internet, né? Questões de endereço e por aí vai, gente. Então, por isso que essa preocupação que o usuário tem que ter com como os dados pessoais são tratados. E não ter uma postura
né, de que esse não é um problema dele, tá? Para que fosse atendido essa situação, né, como que dentro de uma economia de vigilância, que é a qual nós vivemos, aonde os dados pessoais são ativos, aonde as empresas coletam de forma intensa, né, e utilizam esses dados pessoais para a venda de produtos, para definir perfis, para definir opiniões, né? Então, como que o Estado tem procurado tratar esse tema? A partir daí, surgiram várias legislações, ordenamentos jurídicos, para tratar sobre, né, o tratamento de dados pessoais. O primeiro padrão, né, o primeiro ordenamento jurídico forte, mundialmente lançado, foi o GDPR. O GDPR é a legislação europeia para normatizar a proteção de dados pessoais. Ela entrou em vigor em maio de 2018. A partir do momento em que a GDPR ela entrou em vigor, no Brasil já havia uma discussão sobre isso desde 2010, né? Quando eles pensavam no Marco Civil da Internet, né? Eles sabiam que era necessário um ordenamento jurídico para o tratamento de dados pessoais. A partir daí, né, em agosto de 2020, foi aprovado a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, tá? Ela já veio, né? Ela já foi discutida em 2019, só que ia entrar em vigor em março de 2020. Quando explodiu a pandemia. E aí houve vamos dizer assim, eles retroagiram não, eles postergaram para que não houvesse problemas. A partir daí, o que foi que aconteceu? Em agosto, e não foi, não foi nem em agosto. Agosto também estava previsto. Só que como eles fizeram mudanças, né, para colocar as sanções depois que acabasse a pandemia, na previsão deles, a lei entrou em vigor em outubro, final de setembro, foi dia 1º de outubro de 2020. E eles deixaram as sanções administrativas, quer dizer, a punição àquelas empresas que não seguissem, que não se adequassem à LGPD, para agora, para o dia 1º de agosto de 2021. Né? Até tentaram, mas se não tiver acabado a pandemia e as empresas, sei que chegaram nessa data. Então, a partir do dia 1º de agosto, entra em vigor as punições da Lei Geral de Proteção de Dados, o que é muito importante, porque não adianta ter todas as normas se não houver as sanções. Com isso, gente, o que é que você tem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais? Você tem a figura dos dados, aonde você tem o dado pessoal, né? O dado pessoal sensível, que normalmente, pessoal, vai ser questões de dados médicos, né? Dados que eles podem ter uma influência maior, tá? Dentro da sua autodeterminação. Porque o que a Lei Geral de Proteção de Dados ela procura é que cada um de nós podemos ter a nossa autodeterminação.
ter o nosso direito à personalidade. E o dado anonimizado. Por que eles falam desse dado anonimizado? Porque na ideia, no conceito da proteção de dados, os dados, eles deveriam não ser visíveis, não nem visíveis, não poderiam haver uma conexão entre aquele dado pessoal e as informações de uma pessoa. Tá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não poderia, a partir, quando eu falo que eu trabalho na UFMT, você chegar no professor Neucileno. Tá? Então, quando eu anonimizo, eu evito essa associação. Então, eu posso ter todos esses dados, professor Neucileno, posso ter o FMT, posso ter o meu RG, mas como eles estão anonimizados, né, eles passaram por um processo em que eu posso ter essas informações, mas eu não conecto elas, eu não associo elas. E como toda informação, se eu não consigo associar os dados, eu não tenho a informação. Esse é o princípio da anonimização dos dados. As ações que estão por trás da LGPD. Só um segundo. Perdão. O tratamento dos dados pessoais, né? A anonimização, o consentimento, esse é um ponto muito importante, o bloqueio, a eliminação dos dados, o uso compartilhado dos dados. Os sujeitos e os órgãos da Lei Geral de Proteção de Dados. Temos o titular, que somos nós, os agentes de tratamento dos nossos dados, que estão nas empresas, que são os controladores e os operadores de dados. Também o encarregado, né? Na verdade, ele também é um agente de tratamento. E aí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que funcionaria, gente, como um órgão de fiscalização, tá? Da proteção de dados. Ele teria a mesma lógica da Anvisa com relação a medicamentos, a vacina, a ANEEL, Agência Nacional de Engenharia Elétrica, com as distribuidoras, o valor da conta de luz. No caso da ANPD, da Autoridade Nacional, é exatamente ela fazer esse ordenamento e fazer também as sanções. Caso uma empresa cause algum prejuízo, né, para pessoas. Aí ela entra, a figura da ANPD entra para punir, para dar as sanções. E órgãos de pesquisa, né? Os instrumentos que estão dentro da LGPD, a base de dados, né? E dentro dessa base de dados, nós temos o que nós chamamos de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, cada empresa que houve tratamento de dados pessoais, ela tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. E havendo esse tratamento, o que é o relatório de impacto? A partir daquelas figuras dos agentes de tratamento, o controlador, o operador e o encarregado, eles vão avaliar, né, toda a vida, o ciclo de vida dos dados dentro da empresa.
desde o momento em que ele é coletado, ele é analisado, ele é armazenado, até ele é eliminado. O relatório ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise sobre esse ciclo de vida e vai definir quais são os riscos que a empresa tem que tratar nessa auditoria. A partir daí, gente, entra o tema, né, daqui do nosso webinar. Como que uma coisa tão técnica vai influenciar dentro da engenharia de software, dentro dos sistemas de informação, né? Vai afetar a análise e projeto de sistemas. Entramos no que nós chamamos de Privacy by Design. O Privacy by Design, ele funciona em cima desse ciclo, tá? Que é dentro do ciclo de vida também da construção de um sistema de informação. Desde a análise até a implantação. Então, o que você vai ter? Olha aqui o ciclo. Proatividade e não reatividade. Então, quando você pensar no desenvolvimento de um sistema, você já tem que se preocupar em quesitos de código seguro, né? Caixa de texto que vai ser utilizada para a entrada de dados. Nós sabemos que isso é uma porta aberta para invasão, tá? E aí, você, quando está desenvolvendo o seu sistema, já tem que fazer um tratamento para isso. Por isso que ele fala proatividade, não reatividade. Não é depois que foi feito o sistema, houve a invasão, que eu vou tratar esse problema. Então, quando você já está desenvolvendo, né, a parte de front-end desse sistema, e tá lá, aí você se preocupa com acessibilidade, toda essa questão, mas não vê a questão da privacidade e da segurança, você vai ter problemas. Então, você já começa a ver a questão de ataques de SQL injection. Então, você já vai fazer o tratamento. Não, ó, só pode dados, né, a informação alfabética de tantos caracteres. Não pode comandos ponto barra sendo colocado. Então, você já vai fazendo esse tratamento proativamente. A mesma coisa, privacidade embarcada dentro do design. Então, você já vai fazer questões de apresentar. Vou mostrar um caso simples. Achei muito interessante eles já se adequarem a isso. Na UFMT, nós temos o que nós chamamos de histórico funcional. E agora, quando eles emitem o histórico funcional para a gente, não aparece o nosso CIAP, não aparece qualquer informação. Lembra da anonimização? Eles colocam um ou outro número e depois faz aquele uso do X. Porque antes, dentro do histórico funcional, apareciam todos os números de documento. Matrícula CIAP, que identifica unicamente a gente, CPF, né? Então, isso aí já foi pensado no sistema deles. Vocês estão me entendendo? Que na hora que vai emitir, vai fazer os relatórios, ó, não emite número. Faça uma anonimização em cima desse número. Proteção durante o ciclo de vida completo do software. Respeito pela privacidade do usuário. Então,
quando você está concebendo aquele sistema, você sempre tem que se colocar no lugar do usuário, né? Porque às vezes, para você dar certas informações, você faz uma coleta excessiva de dados pessoais, que às vezes não é necessária. Você poderia estar utilizando muito menos do que isso. Mas como você não tem essa visão de menos, mais, né? Menos dados pessoais para dar informação, você cai nesse problema. Privacidade como configuração padrão, ou privacy by default, ou security by default. É aquela concepção que o sistema ele tem que vir com privacidade e segurança como padrão. Então, como eu falei, a caixa de texto não tem que vir aberta. Já tem que vir fechada para comandos. Se eu colocar ponto barra, ele já breca aquilo ali. Né? A mesma, então, tudo que possa... outra coisa, vou dizer para vocês. GPS. GPS não tem que vir aberto. Ele tem que permitir o usuário a definir isso. Tá? Não, só quero que o meu GPS fique aberto quando ele for usar o aplicativo. E se eu perceber que o aplicativo usa isso. Que não adianta, por exemplo, eu pegar um aplicativo em que ele não... A aplicação não faz uso de informação geográfica e ele quer que você libere o acesso ao GPS. Tá? Funcionalidade completa, que é exatamente você pensar esse quesito. Como eu falei, tá lá uma caixa de texto. Eu faço todo o tratamento em cima daquela caixa de texto. Ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. A pessoa pode entrar com um número assim e fazer isso. Ah, eu não posso permitir a pessoa entrar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou obrigar ele a pelo menos entrar com letra maiúscula, letra minúscula e números. Tá? Então, isso são passos de Privacy by Design, né? Em que você já programa aquele sistema com características de coletar o mínimo de dados para dar informação. Outra coisa, terminou a coleta, ele elimina dados, ele não armazena, ele não compartilha. Isso tem que ser claro também. E por último, aí, ó, exatamente isso que eu estou falando: visibilidade e transparência. Cara, você tem diversos sistemas que isso não é claro. Que ele pede para liberar GPS, ele pede acesso à câmera, ele pede acesso a disco do dispositivo. E a lógica do aplicativo não mexe com isso. Então, cara, ele não vai armazenar, ele não vai pegar informação. Por que ele está fazendo isso? Então, são coisas, né? Eu vou dar só um exemplo aqui sobre essa questão de software com visibilidade e transparência dentro do Privacy by Design. O site da vacinação Cuiabá, né? E isso acaba gerando muita desconfiança, muita briga. Por quê? Porque você tem, por exemplo, quando ele abriu para 19 a 49, 18 a 49 anos. Mas como que escolhe? E tal coisa. Esse sempre foi um mistério. Falar, não, é pela ordem de chegada. Agora eu falo, eles não poderiam fazer
mostrar a regra lá dentro do site, botar assim, a regra de como é feito o agendamento. E no outra lista, como até os locais pedem, dizer quem foi vacinado, o horário, e aí, ai, não, mas eu tenho... Anonimiza. Dados que forem pessoais ou que seja fácil, anonimiza. Mas você tem uma ideia, pelo menos para deixar transparente essa questão da fila, que não é uma coisa transparente. Aí o Privacy by Default, que eu falei com vocês, né? Ó, uma vez que um produto ou serviço seja liberado para o público, as configurações mais rígidas para privacidade devem ser consideradas como padrão. E aqui é um framework de segurança como padrão. Ó. Security by Design, Security by Default e Security in Deployment. Né? Só para entender. Na parte de projeto, né? Ó, código e infraestrutura segura, análise de mudança de ameaças, redução de vulnerabilidades, security by default, reduzir a região de ataque, desativar as funcionalidades não utilizadas por padrão, reduzir privilégios utilizados. Aqui, ó, na implantação, proteção, detecção, defesa, restabelecimento, gerenciamento, guias de boas práticas, treinamento. Então, quando você pensa no Security and Privacy by Design, você veja que uma metodologia que anda muito em conjunto com eles, né? Que você pode ver, gente, sabe o que é? É o DevOps. Você já deve ter ouvido falar. Desenvolvimento e operações. Aonde a parte de desenvolvimento e infraestrutura começam a conversar. A pessoa, quando ela vai desenvolver o código, ela já pensa no ambiente, nos problemas, nas portas. Já nessa visão de privacy by design. Entendeu? E aí, né, para a gente continuar isso daqui. A gente encerra por aqui. A gente encerra, né? Para vocês verem a importância, tá? Dentro, né? Vocês vejam que já há um movimento, né? Dentro da própria área de desenvolvimento de engenharia de software, pensando nisso. Então, o DevOps, ele veio como uma forma de casar para a questão do privacy by design, privacy by default, né? Privacy by deployment. Então, tudo isso é visto. Tá bom? Então, gente, aí eu vou deixar para o final, né, as perguntas. Aqui o endereço, né, ó, da nossa página, tá, do nosso projeto, né, de extensão de internet segura, tá? Que é LabSec and Prive, e no Instagram, cartilha.prive.seg. Professora Patrícia. Opa, fiquei sem som. Muito obrigada, Neucileno. João, que está nos bastidores, o professor Diógenes está tentando entrar. E aí vou deixar aqui vamos olhar se alguém tem algumas questões para ser colocadas. Eu lembrei muito, professor Neucileno, se você pode colocar de novo aquela tela onde você mostrou o Privacy by Design, né?
uma questão importante, assim, na área que a gente trabalha também, que é a interação humano-computador, que a gente foi seguindo nesses últimos anos, né, nos projetos de pesquisa, avaliando aplicativos e softwares mesmo, redes sociais, nessa questão da privacidade, e me lembra muito que, por exemplo, assim, o Facebook, né, que era não sei se ela ainda está em primeiro lugar, mas era a rede social mais usada na época, e que ela você não tinha privacidade nenhuma, porque toda a parte de configuração, ela era toda aberta. E ali, quando o professor traz esse conceito, né, da privacidade por default, né, por padrão, então o ideal é que os sistemas hoje já estejam fechados, já esteja totalmente fechada essa questão da privacidade, para que se eu quiser abrir um canal, por exemplo, na rede social, né, o Facebook antes eu publicava o default dele era todo mundo ver, mesmo quem não estava na minha rede. Eu lembro disso. E também tinha um item que era muito escondido no Facebook, na configuração, na época, que era qualquer um poderia entrar na minha página do Face, fazendo uma simples busca lá no Google. Você lembra dessa pesquisa, professor, quando a gente fez, né? Então, foi uma das primeiras investigações que a gente fez, e de lá para cá muita coisa foi mudando, foi se ajustando, né? Foi ajustando de modo a ter a parte de configurações mais visível para o usuário, tanto que hoje em dia a gente tem uns mini tutoriais, né, dentro do Facebook mesmo, te ensinando, olha, não esqueça de configurar sua conta. Então, isso veio no sentido de uma política, né, de melhoria e de transparência com o usuário. É lógico que eu estou falando do Facebook nessa questão bem visível quando a gente está lá dentro de uma conta. Fora as questões de escândalo que a gente já teve do Facebook, é uma outra história, né? Mas ali, para o usuário, a gente já começa, a ver essa modificação. Então, nessa tela, quando você começou a falar do ciclo, né, me lembrou muito essa pesquisa que a gente começou lá para trás, e a gente vinha esses problemas, né, na interação com esses softwares. Bom, agora eu estou querendo analisar aqui o professor Diógenes também, enquanto o pessoal pensa nisso, bem essa parte aqui, que o professor conseguiu acessar, parece o ambiente aqui, mas ele não está visível para nós. Que bom que daí a gente pode continuar essa discussão. Aí. Oi, Diógenes, como vai? Boa tarde, tudo bem? Não estou te ouvindo. João tirou, João. Voltou. Vamos ver. Ainda não te escuto. É que você tem que permitir tanto o vídeo quanto o áudio, senão... Na entrada. Permitiu. Ou será que seu volume só que está baixo? Vamos esperar. Isso, problemas técnicos, Luan. Verdade, bem isso. Luan, se você quiser aproveitar e fazer alguma questão aí, pergunta sobre a LGPD, as questões que o professor Neuciliano apresentou, pode fazer, gente. Digita no chat que a gente vai respondendo enquanto resolvemos os problemas técnicos. No chat que a gente vai respondendo enquanto resolvemos os problemas técnicos. Estou ouvindo. Vamos ver, vai trocar de fone, acho que funciona. Neuciliano, se você está vendo o que o Luan está digitando aí... Não tá... vejo, bebê. Eu já sei o que eu vou fazer. É porque eu fico no comentário, áudio. Isso. Antes dessa pergunta, tem a do Luan. Tá. Qual que é a do Luan? Tá. Eu tinha uma questão sobre tratamento de LGPD dentro de uma própria organização ou empresa. Que questão, Luan? Não entendi. Não.
Quando a gente fala da LGPD, a pessoa que vai ser responsável, aqueles agentes. Ah, não, sim, mas calma. Aí tem toda né? Você tem aquelas três figuras: o controlador, o. Ai, quase esqueci o do meio. Só lembrei do encarregado, que é o DPO. Mas você tem um controle, deixa eu até olhar aqui, mais fácil, porque eu de cabeça não lembro mesmo. Porque a gente escuta muito falar do DPO, né? Essas duas figuras, o controlador e o operador, são pessoas dentro da própria empresa. O controlador pode ser o gerente, né? E esse controlador é uma figura que tem que ficar bem próxima da presidência. Ele tem que entender todo o modelo de negócio da empresa, né? O operador pode ser o gerente de TI dele, tá? E aí, o encarregado de proteção de dados, que aí eles usam mais o termo em inglês, né? O DPO, né? Data Protection, eu não sei se é Operator, tá? Vou jogar Operator, mas não sei se é, mas é DPO. Ele é que vai ter que buscar as formas, ele que vai ter que fazer. Aí entra na vertente de Patrícia e de você, engenharia de software. Ele vai ter que fazer o mapeamento dos dados. Então, vai entrar pesado gerenciamento de projetos, Patrícia. Desde quando ele coletou os dados, onde eles são armazenados, como que eles são tratados, tem que ser tudo mapeado. Então, quando você coloca aqui, ó, o administrador de rede pode acessar os dados do funcionário. Isso, ele lá com o direito dele, ele pode. Uma coisa é ele acessar, né? Outra coisa é ele divulgar. Então, por isso, quando ele pensa lá sobre as questões dos privilégios, quando ele faz o sistema, né? O default de um sistema de administração de rede, ele tem que ser o quê? Que aquele direito de admin é para poucos. Você não tem que dar esse privilégio para o administrador da rede, para o estagiário, para o amiguinho dele. Não. Isso tudo o DPO tem que pensar. E conversando junto com o controlador e com o operador. Tá? Tá conseguindo falar agora, ô... Diógenes? Estão me ouvindo agora? Perfeito, Agora Diógenes. ótimo. Adorei o bigodinho, Diógenes. Bem daquele jeito. Ele deve estar no frio, né, Patrícia? Diz que está 6 graus aí hoje, né? Sim. Olha, foi bem, é só para terminar bem aqui. frio. Do Will. Professor, você acha que todo app que usa login e senha deveria ter autenticação de 2 etapas? Sim. Gente, o povo dá golpe de tudo que é jeito. Você não vira agora? O povo tá trocando o visor da maquininha de pagar. Essas maquininhas que você paga de cartão. Eles estão colocando um visor na frente em que você vê um valor e por detrás ele digita o valor do golpe. Aí tem gente que usa, entra lá, o Neucileno está na base de dados do iFood, como entregador. Aí eu já faço negócio com esse rapaz que tem essa maquininha, para quando vir uma pessoa que passa por débito, ir lá fazer por débito. Não, ontem foi anteontem que eu vi essa reportagem. Tanto o delegado quanto a pessoa que era, vamos dizer assim, tipo a gente aqui, que mexe com segurança, que dá dicas, o delegado falou assim, ó, o delegado não, a pessoa do PROCON que falou, ó, compra por aplicativo, não, faça
débito. É só crédito. Não passa débito. É para você cair em golpe. Que coisa terrível, né? E o delegado, né? Falando assim, ó, o delegado, a delegada, olha, é uma corrida de gato e rato. Você vai, faz uma proteção lá no aplicativo, eles vão descobrir uma outra forma de chegar nisso. O negócio é sempre, a gente sempre está atualizado a ver essa discussão. Mas com certeza, todos os aplicativos de vocês, 2 etapas de autenticação. Não tem jeito, gente. É o mínimo hoje. É que é, Patrícia? É segurança por default. Não adianta. Isso. E essa é uma questão antiga, né, que eu acho que nos remete a pensar quando começaram a surgir o vírus e o antivírus. Quem nasceu primeiro, né? Também me parece assim que a polícia, o antivírus está sempre correndo atrás dessa nova modalidade de vírus, né? Então, a questão da privacidade também vem por aí, né? O importante é que, do olhar para nós, enquanto projetistas de software, de tecnologia, é a gente tentar fazer o máximo possível para dar segurança e proteção dos dados dos usuários, né? Lembrando que não é missão para uma pessoa só, né? Porque tem Não que mesmo. envolver o projetista de software, tem que envolver o cara de segurança da empresa e por aí vai, né? Tem que haver treinamento e conscientização das pessoas. Por que que uma Também. pessoa cria, né, um login lá no iFood para fazer golpe, né? Bom, então agora É muito mais profundo. isso aí a gente não vai ter controle, né? Vamos trabalhar com o que a gente pode mudar, né? Que, Claro. na verdade, a gente não muda o comportamento do outro, mas a gente muda o que a gente faz enquanto usuário, enquanto profissional de TI, né? Isso a gente pode mudar, né? Bom, gente, esse assunto é grande, mas daí vamos começar. Vou passar a palavra para o Diógenes, então, e quem tiver mais pergunta vai lançando aí. Já tem até declaração de amor para o Diógenes aqui. Lu. Bom, gente, então, lembrando, Diógenes é um ex-aluno aqui do Instituto de Computação. Ele fez mestrado em Curitiba na Federal Tecnológica, né? Falei Federal certo, do porque no Paraná. Paraná, gente, os institutos federais se chamam Universidade Federal Tecnológica, é diferente o nome, né? E por isso que eu fiquei com medo de confundir. E agora está fazendo doutorado. Eu quero que você conte onde está seu doutorado, porque nem eu sei. É professor do Senac, aí no Paraná, e já se acostumou com o frio, eu espero, aí de Curitiba. Isso Obrigada, aí. viu, Diógenes, por você ter podido aparecer. Desculpa aí pelo imprevisto, né? Então, só contando rapidamente, né? Eu estou fazendo doutorado agora na Federal do Paraná com a professora Maria Cecília Baranauskas e o professor Roberto, né? Na área de IHC, Interação Humano-Computador. Eu fiz o mestrado ali no UFPR com o professor Roberto, tendo parceria também com a professora Baranauskas com o projeto dela na Unicamp, né? Que era um projeto de design aberto. E recentemente eu entrei, né, como professor docente do Senac de Curitiba, aqui, do Senac Paraná, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Acho que é isso. Eu vou compartilhar os slides agora, né? Eu vi que o professor Neucileno já comentou sobre vários temas, então eu vou passar rapidinho sobre alguns alguns dos elementos aqui que a gente pode conversar mais um pouco. Deixa eu, só um segundo. Compartilhar a tela. Isso aqui, permitir. Estão vendo aí, né, professora Patrícia? Ainda não, mas deve estar carregando, porque o João controla aí na hora que você coloca. O João está nos bastidores. Ok.
Você clicou no compartilhar aí embaixo, Diógenes? Eu cliquei no compartilhar aqui. Tá aparecendo outra tela para mim com a minha... Não está aparecendo a sua tela ainda. Tá, eu vou fazer novamente. Tá. Acho que daí você tem que mudar. Eu vou compartilhar a tela inteira. Né? Ok, agora foi. Bom, então esse aqui, né, foi meu trabalho, considerando ali meu trabalho de graduação, que eu também dei um pouco de continuidade depois que eu estava no mestrado, né, que foi o conceito que a gente desenvolveu ali no grupo, com o grupo da professora Patrícia, o professor Neucileno, né, vários outros professores, discutindo o conceito de privacidade. Então a gente veio discutindo sobre um conceito de pensar a privacidade cada vez mais cedo, no design das tecnologias. Isso é o que a gente chama de early privacy, né, que é privacidade cedo, que vem do conceito similar de early usability, de usabilidade cada vez mais cedo, ou seja, considerar a usabilidade mais cedo no processo de design. Então esse foi um movimento que começou com a usabilidade, e se a gente entender a privacidade com uma característica, como um aspecto, como não só uma coisa que a gente vai pensar no final do projeto do sistema, mas algo que a gente tem que pensar desde o começo, para que o sistema evolua já nas bases da privacidade, né? Então, aqui eu vou trazer só uma introdução rápida sobre as diferentes questões de privacidade que foram surgindo desde até, né, foi um cenário até a criação da lei geral lá da União Europeia, né, que foi aí a que inspirou a criação de várias legislações de privacidade digital ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Então você tinha muitas questões de privacidade que estavam ocorrendo principalmente nas redes sociais. Facebook coletando muitos dados e utilizando para venda, né, muitos aplicativos, por exemplo, aplicativos para criança ou tecnologias para criança que estavam capturando dados para vender, né, para fazer questões de propaganda. E toda essa movimentação mostrou para a academia, mostrou para a indústria de software que a forma que se construía software não era uma forma que se privilegiava a privacidade, né? E se a prática de construção de tecnologias não privilegia a privacidade, então isso pode ser feito por meio de uma lei, né, que pode regulamentar um pouco melhor essa questão da privacidade. Então, infelizmente, a indústria começou a pensar mais em privacidade depois que você passou uma lei que tem multas muito difíceis para as empresas conseguirem pagar. Esse era o contexto, né? A tecnologia cada vez mais vivendo conosco em nossa vida, né? Nos lugares cada vez mais privados da nossa vida privada, a tecnologia está presente e coletando, processando dados em grande quantidade. Isso foi um cenário bem assustador. Então, isso aqui por exemplo, uma notícia. Aqui em Hong Kong tem alguns protestantes que estavam derrubando postes de vigilância para que eles pudessem fazer suas manifestações em paz. Porque aqui o poste, né, ele reconhecia a face da pessoa, mesmo com máscara, e conseguiria dizer, né, com base ali no sistema do governo, quais pessoas estavam participando daquele protesto. E isso afeta, né, isso vai além, isso já é vigilância, isso fere a privacidade, fere o direito das pessoas de se manifestar da forma como desejarem. Então, a privacidade hoje é um tema, né, muito ainda em discussão. Então, a gente vai comentar rapidinho sobre alguns conceitos de privacidade para a gente chegar no early privacy, né, para falar da privacidade mais cedo. Então, a privacidade é um conceito que foi evoluindo desde o direito de ser deixado em paz, lá no início do século, de 1900,
onde esse direito de ser deixado em paz era mais pensado, né? Cada um tem o seu direito à sua vida privada e ninguém pode ali, digamos, invadir esse ambiente privado que é o seu ambiente da sua vida. Então, era uma questão de proteção da vida pessoal, de pensamentos, fatos, emoções. E essa privacidade aqui, nessa época, ela começou a ser violada com algumas tecnologias, que no caso foi as câmeras fotográficas e, digamos, as fofocas de jornais impressos. Ou seja, a própria tecnologia, né, pela capacidade de capturar informações sobre a vida pessoal da pessoa, a vida privada de alguém, e também a capacidade de armazenar isso para enviar para as outras pessoas, foi uma primeira invasão de privacidade que a gente teve a partir da tecnologia, que hoje ainda se mantém, né? As câmeras, os processamentos de imagem, todas essas tecnologias que capturam mais dados do que deveriam no ambiente dia a dia, no ambiente privado, ainda mantém essa característica das primeiras tecnologias que feriram talvez o primeiro entendimento de privacidade que a gente tinha, onde nem existia o digital ainda. Depois esse conceito de privacidade foi evoluindo para o direito de selecionar ou controlar qual informação pessoal sobre mim é conhecida para quais pessoas. Então aqui a gente já tem o direito de controlar, né, que é o centro da privacidade digital, que é a privacidade digital como consentimento e controle, né, o usuário, né, ou nós, enquanto indivíduos digitais, nós temos o direito de controlar para onde esses dados estão indo, né, para que motivo esses dados estão sendo processados e assim por diante. Então, aqui está a base da privacidade digital, e muito dos termos de uso e políticas de privacidade, eles foram também tendo como base isso aqui, mais no aspecto do consentimento, mas no aspecto de eu te fornecer algum tipo de dado para que você concorde, e daí eu esteja protegido enquanto empresa para fazer qualquer processamento de dados. Mas isso aqui ainda é 1968, né? A computação ainda não era uma realidade tão grande. Então isso aqui foi evoluindo para cada vez mais questões perigosas, né? Que não é somente algo legal, mas algo somente da própria prática e desenvolvimento da tecnologia. Então, no digital, no ambiente de internet, é difícil determinar o que é público e privado. Essa é uma das grandes dificuldades, né, no ambiente digital. Isso também pode variar de diferentes culturas, né? Em alguma cultura, o que é privado, o que é público, isso não pode estar bem determinado. Tem muitas definições sobre o que é privacidade, algumas definições são limitadas, outras são muito abrangentes, qual que a gente vai adotar, né? Então, esse aspecto de privacidade é uma gray area, né? É uma área cinzenta, não é preto e branco, não está muito bem determinado, não é fácil a gente determinar o que é certo, o que é errado, quando a gente pensa em privacidade, por exemplo, em diferentes culturas, né? Ou ao passar do tempo. Existe privacidade antes da lei, né, europeia de privacidade, a lei brasileira, e existe o que é privacidade depois, né? Então, mesmo em relação ao tempo, esse conceito de privacidade muda. Mas não é porque não é difícil, né, que a gente não deve pensar e não deve tratar a privacidade como um aspecto muito importante, tanto da formação em tecnologia, né, nós enquanto designers, desenvolvedores, testers, né, tanto quanto um aspecto das pessoas que vão adotar a tecnologia, né, que tem que priorizar as tecnologias que respeitam a privacidade das pessoas. Então, o Solov, que inclusive é um grande pesquisador da área de privacidade, ele tem cursos hoje para ensinar, inclusive, a Lei Geral de Privacidade de Dados aqui do Brasil, né, vocês podem procurar o site dele. Ele definiu alguns princípios, né, sobre a privacidade que são bem úteis hoje em dia, tá? Como o direito de ser deixado em paz, acesso limitado a si mesmo, sigilo, controle de informações pessoais, personalidade e intimidade. Então, veja que aquele conceito que era meio limitado de privacidade, hoje ele evolui para ser uma série de características que a gente considera para a privacidade, ou que a gente respeita em relação à privacidade.
Então, o conceito de privacidade ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo detalhado, né? Então, quais desafios de privacidade a gente tem quando a gente pensa em tecnologia, né? No projeto de tecnologia, ou no uso das tecnologias? Um dos principais problemas é que há um distanciamento entre o modelo mental da própria tecnologia entre quem cria a tecnologia e quem utiliza. Quem utiliza, ela pode ter uma confiança extrema nas tecnologias, mas a tecnologia, de fato, ela pode não proteger os dados como a pessoa confiaria. Outras questões que podem acontecer, o modelo mental de como os dados são coletados, ou como que esses dados são armazenados ou comercializados, o modelo mental de um usuário sobre a tecnologia que é gratuita, como as redes sociais, e o modelo mental de quem cria aquelas tecnologias que querem aproveitar, talvez, desse falta de entendimento do usuário para conseguir trazer um benefício para si mesmo. Então, há um distanciamento entre como a tecnologia funciona na cabeça do usuário e como ela é projetada pelos projetistas. Os projetistas vão projetar a tecnologia da forma como está na cabeça deles, né? Enquanto o usuário, ele, para entender aquela tecnologia, há um gap entre esse modelo projetado e o que realmente o usuário entende daquilo. A complexidade dos avisos legais, né? Isso aqui é um grande problema que a lei hoje tenta melhorar um pouco mais, que os termos de uso e política de privacidade, né? Se a gente fosse parar para ler cada um de cada serviço que a gente utiliza, ia demorar talvez milhares de anos para a gente conseguir ler todos aqueles termos de uso. Então, esses avisos, eles são muito complexos, e não são complexos de forma sem querer, né? É de forma meio que explícita mesmo, um pensamento explícito para deixar aquilo complexo, para que o usuário não queira ler aquilo, e daí ele não queira se questionar sobre aquelas práticas abusivas de coleta e processamento de dados de alguma empresa. E não só complexos os avisos legais são, mas como ambíguos. Então, você não sabe quais dados exatamente estão sendo coletados, por que eles estão sendo coletados, e essas informações que são muito importantes para a gente entender sobre para onde que nossos dados estão indo, né, e para quê, essas informações são muito ambíguas, não são claras. E outros desafios mais técnicos, né, mais próximos à tecnologia ali, é que nós, enquanto usuários, a gente fica um pouco habituado com esses avisos e notificações de privacidade. Você chega toda hora uma notificação de privacidade, ou toda hora aquela telinha falando, tal aplicativo ou tal tecnologia quer coletar tal dado para tal coisa. Em algum momento a gente não vai querer mais ler aquilo e vai ficar só apertando OK e concordando com tudo por falta de paciência mesmo. Então, por esse viés humano, né, por essa, digamos, essa limitação nossa racional, as tecnologias aproveitam disso para poder criar formas de explorar essas nossas limitações para poder coletar e utilizar mais dados sobre nós. Tem problemas de usabilidade, né? Não é fácil configurar a privacidade, então tentem, né, abrir a rede social de vocês e limitar a publicação, todas as publicações antigas, ou tentem acessar a rede social de você e pede para excluir os dados que o banco de dados daquela rede social tem sobre você, que é o direito de ser esquecido, né? Tentem fazer isso, que vocês vão ver que não é fácil. Então, as configurações de privacidade hoje ainda são muito difíceis. E em algumas tecnologias, quando a gente pensa em internet das coisas, quando a gente pensa em, por exemplo, computação vestível, né, aqueles dispositivos que a gente utiliza no corpo, em coisas do tipo, essas interfaces, elas não existem. Né? Então, tenta configurar a privacidade num smartwatch. Talvez ninguém nunca tentou fazer isso, né? Ou tenta configurar a privacidade de uma casa inteligente. Talvez não tenha nem configurações para isso. Então, as tecnologias que estão surgindo, essas tecnologias emergentes, elas, mas no passado não estavam se preocupando nem um pouco com privacidade e não ofereciam a interface para nós, enquanto usuários, né, da tecnologia, configurar ou pelo menos interagir com essa ideia de privacidade
dessa tecnologia emergente. Então, por exemplo, na Alexa, né, que é só aquela caixinha de som, né, que você interage. Como que você configura a privacidade, ou como que você interage com a privacidade só por voz? É um desafio, a gente não sabe aí direito ainda. Talvez vai ter que acessar por algum aplicativo, né, numa tela, mas a gente tem que evoluir ainda nas formas como a gente interage com a privacidade nas tecnologias. Então, para concluir essa parte de contextualização, de introdução, a privacidade é um conceito em evolução, né? A privacidade é parte do nosso valor humano, é parte da nossa cultura, e como parte da nossa cultura, isso evolui, né? Isso, ao passar do tempo, isso vai evoluindo, vai modificando. A gente tem uma dificuldade, principalmente no ambiente digital, em definir o que é privado, e isso pode ser diferente para cada cultura ou indivíduo, né? Cada indivíduo ele vai interagir com a privacidade de forma diferente. Há indivíduos que têm perfis que não preocupam muito com privacidade. Há outros perfis de pessoas que se preocupam muito. Mas a tecnologia ela tem que fazer com que cada um desse perfil seja capaz de configurar, né, a sua privacidade da sua maneira. A primeira definição da privacidade foi da proteção da vida individual, e depois, né, com a evolução, a complexidade da tecnologia, novas concepções de privacidade foram surgindo, né, compostas de várias dimensões aí, ser deixado em paz, acesso, sigilo, e assim por diante. Então, os desafios de privacidade vão evoluir na medida que nosso mundo está evoluindo, né? Novas tecnologias, novas necessidades de privacidade. E a gente vê alguns desafios técnicos que a gente ainda tem hoje de privacidade e que poderiam já ter sido resolvidos. Bom, agora a gente entra na questão do early privacy, que é a ideia, né, de você pensar a privacidade desde cedo, que acho que é o principal aqui, né? Então, a early privacy, a gente foi pensar nessa privacidade cedo a partir dos modelos mentais, desse conceito que nós, enquanto pessoas, a gente cria modelos mentais na cabeça de como algo funciona ou deve funcionar. Então, a gente compreende o mundo a partir de um modelo, né? A gente cria modelos na nossa cabeça que influenciam a aprendizagem, julgamentos, reação à informação, tomada de decisões. Então, a gente tem modelos mentais de tudo no mundo, e, em especial as tecnologias, a gente cria modelos mentais de como utilizar aquilo e como funciona aquilo, né? E em relação à privacidade, há uma separação entre quais as expectativas do usuário em relação a uma tecnologia sobre a privacidade e qual que é, de fato, como que o sistema funciona. Então, há um distanciamento entre a ideia da tecnologia pelo usuário e a forma como a tecnologia de fato funciona. Então, os pesquisadores diziam que muitas pessoas não se preocupavam com a privacidade porque não entendiam os perigos da privacidade, não entendiam os riscos que a privacidade oferecia para eles. Porque havia, por exemplo, uma confiança muito grande nas tecnologias que elas nunca iam falhar, que não vai haver vazamento de dados e assim por diante. O que a gente sabe que não é verdade, né? Vazamento, esse ano aconteceu o maior vazamento da história do Brasil, por exemplo, na questão do Serasa, né? Então, as instituições, elas podem ser confiáveis, mas a gente ainda tem que, né, lutar pelos direitos de privacidade, ou pelo menos conhecer os riscos antes de começar a utilizar um determinado serviço ou tecnologia. Então, há um distanciamento entre o que o usuário entende sobre a privacidade e o que realmente acontece de fato, né? E se a gente pensar nesses sistemas de internet das coisas, né, da computação ubíqua, que é uma computação que está em todo lugar, os sistemas são menos parecidos aos sistemas tradicionais que a gente tem, celulares, computadores, né? Uma casa inteligente, por exemplo, você não vai ver a tecnologia. Se você não vê a tecnologia, como que você vai interagir com relação à privacidade? E se modelos mentais são desenvolvidos a partir de experiências passadas, né? Como que a gente vai criar modelo mental das tecnologias futuras? Então, é todo um problema que existe em relação ao distanciamento do modelo mental de usuários como realmente uma tecnologia é projetada. Então, o early privacy, né, ou privacidade desde cedo, o conceito de pensar a privacidade como algo importante de um sistema, como um requisito, né? Vocês aí da área de engenharia de software, vocês colocarem como uma privacidade como um requisito importante desde as fases iniciais do projeto.
Então, o projeto, a privacidade vai ser um requisito não funcional desde o começo do seu projeto de software. Então, você vai desenvolver, né, vai, digamos, escolher um modelo de desenvolvimento, vai escolher as tecnologias, tudo isso com a privacidade pensando a partir dela, né? Então, que tipo de tecnologia vai nos permitir, né, que a gente coloque questões de criptografia, que a gente consiga configurar uma interface de privacidade e assim por diante. Então, a privacidade, ela vai ser desde o começo sendo considerada, né, desde as etapas de entendimento do problema até antes da prototipação, e ela vai além de ser um requisito legal e técnico. A privacidade, de fato, ela vai ser um valor. Ela é um valor humano. Então, a privacidade é algo humano que a gente tem que defender enquanto algo importante daquela tecnologia. E algo que a gente vai levando em todas as fases do projeto, né? Então, a gente começa lá no entendimento do problema, o que as pessoas se preocupam com a privacidade, né? Que valor elas dão à privacidade? Transforma isso para algum tipo de requisito, né? Então, pega todo esse entendimento de caráter informal na conversa com as pessoas, que importância elas dão para a privacidade, qual que é o valor da privacidade, e vai formalizando isso em requisitos, em histórias de usuário, nos modelos que forem desenvolvidos, né, por exemplo, modelos UML, casos de uso, a privacidade tem que estar presente. Depois, na prototipação, onde que estão os recursos de privacidade, isso tem que ser levado para a prototipação. Na parte de implementação, né, a privacidade tem que ser implementada de acordo com a legislação, de acordo com o que as pessoas esperam da privacidade, e depois no próprio teste, né, a fase de teste e implantação, tem que ver se a privacidade de fato está sendo respeitada e se as pessoas compreendem como a privacidade ocorre naquele sistema. Então, a privacidade deve, né, com esse conceito de early privacy, ser reconhecida de fato como um direito fundamental humano. Então, para a gente fazer uma relação, por exemplo, quando a gente entende a privacidade desde cedo, a gente entende, por exemplo, que a privacidade ela tem relação com os demais valores ou os demais conceitos importantes do desenvolvimento de uma tecnologia. Então, se a gente pensa em acessibilidade, né, ou design universal, para que a tecnologia seja utilizada pela maior quantidade diversa de pessoas possíveis, né, então, as pessoas na sua maior diversidade devem ser capazes de utilizar a tecnologia. E se a gente pensar a privacidade sobre a ótica da acessibilidade, a gente consegue entender que a privacidade ela também tem que ser acessada, entendida e utilizada na maior medida e pela maior quantidade de pessoas possíveis. Então, não adianta a gente produzir configurações de privacidade que não são acessíveis para determinada parte da população. A privacidade ela é para todos, né? Ela é um direito universal. Então, a gente pensa que, né, as pessoas cegas, surdas, né, na sua maior diversidade possível, ela tem que ainda ser capaz de configurar a sua privacidade, de entender quais os mecanismos de coleta, quais dados estão sendo utilizados, para que estão sendo utilizados. Então, não é só né, as pessoas que você projeta por padrão ali. Você tem que pensar nos casos onde há uma diversidade que precisa de recursos especiais para entender e utilizar aquela privacidade. Por exemplo, questões de leitor de tela, questões de talvez ter um vídeo em Libras, né, utilizar ícones, imagens e não só aquele texto corrido enorme. Se a gente pensar nós mesmos enquanto pessoas que falantes da língua portuguesa, aquela talvez política de privacidade, a própria configuração de privacidade tem que estar traduzida para português, né? E algumas pessoas, por exemplo, não têm nem o português, não são analfabetas, né? Então, você tem que ter formas alternativas de apresentar aquela informação. Então, quando a gente olha por essa ótica da acessibilidade, a privacidade assume outra complexidade, né? Que a gente tem que considerar. E se a gente olha pela perspectiva da usabilidade, a gente tem que também pensar que tem que ser fácil de utilizar aquela opção de privacidade, ou é fácil de entender aquela questão de privacidade, né? Tem que ser fácil de utilizar, tem que ser
tem que ser acessado por poucos cliques, né? Tem que estar numa posição de destaque no aplicativo, a questão de privacidade, não pode estar escondido, né? Então, a gente tem que construir instrumentos de acesso, né, que sejam compreensíveis sobre a privacidade e sejam fáceis de utilizar também. Então, a privacidade também assume uma outra complexidade, né, quando a gente pensa a privacidade sobre a ótica da usabilidade. Então, a ideia é que a gente considere a privacidade desde as etapas iniciais do desenvolvimento de software, desde quando a gente está entendendo o problema, né, está entrevistando pessoas, está observando como que é uma prática no campo, né, na indústria, para a gente pensar que solução que a gente vai desenvolver de fato, a gente já tem que ter um olhar sobre a privacidade. E isso tem que ser levado, né, ao desenrolar do desenvolvimento. Então, com a Early Privacy, a gente consegue aproximar modelos mentais de usuário e projetistas, né, porque a gente começa a pensar sobre a ótica do usuário, o que é importante de privacidade que a gente tem que considerar. O usuário pode ter destaque no processo, né, ou seja, você pode construir a privacidade de forma participativa, convida o usuário para participar desde as fases iniciais até as fases finais, sendo que esse usuário, né, não é mais usuário, ele é participante do processo de desenvolvimento. O usuário ele não vai mais só usar a tecnologia, ele vai ser parte principal e parte importante do desenvolvimento da privacidade, né? Pegando aquele modelo mental que ele tem e contribuindo com aquele modelo mental para direcionar o desenvolvimento da tecnologia. E por meio dessa participação, os participantes podem possuir entendimento mútuo sobre o objetivo do sistema e sobre os desejos de cada um para o projeto de privacidade. Então, a privacidade pode ser desenvolvida de forma participativa com as pessoas, né? E essas pessoas podem ser as mais diversas possíveis, né? As pessoas de diferentes raças, diferentes culturas, idades, gêneros e assim por diante. E no caso, né, na graduação, a gente criou um método para que essa Early Privacy seja considerada, né? Foi um método que eu propus no meu trabalho de graduação, que utiliza cenários, né, que são histórias, narrativas. Essas narrativas que apresentam questões de privacidade, elas ajudam os participantes, né, que são leigos, que não entendem da tecnologia de uma perspectiva técnica detalhada, ele entenda os riscos da privacidade, entendam questões de privacidade por meio dessas narrativas, como compartilhar os dados com terceiros, venda de dados, entre outros. Bom, professora, eu acho que pelo Early Privacy, acho que fica por aqui. Aqui tinha mais alguns slides, mas eu acho que, né, dado o tempo avançado, acho que já está suficiente aqui. Fica aberta questões e dúvidas agora. Né, que virou capítulo de livro desse mini curso, essa oficina que foi dado lá na ERI, foi 2019, né, que explica o método passo a passo. Então, é uma oficina porque o método ele é bem detalhado, aqui Diógenes tinha tempo para trazer os conceitos. Aí eu vou colocar lá no AVA da nossa disciplina depois, o capítulo do livro que conta em mais detalhes, né, mas o crucial disso tudo, que eu acho muito importante desse método desenvolvido, é que ele fala assim, a privacidade, para além das questões técnicas, né, para além da obrigatoriedade agora que existe uma lei, existe uma normativa que multa as empresas, né, que discute essa questão, eu estou pensando a privacidade como um valor meu, íntimo, pessoal, um direito enquanto cidadão, né, um respeito, por isso que ele fala do valor, né, do valor humano. Então, aí esse método vem buscar isso bem lá desde o início. Lógico, considerando a LGDP, considerando a normativa, o respeito ao outro, mas trazendo isso de uma forma mais ampla
e ainda unida, né, às questões do design universal e de usabilidade, né. Eu ouvi você falando agora, eu acho que fiquei até com saudade desse trabalho, né, que eu acho que a gente ainda tem mais pano na manga para trabalhar mais com ele, discutir e desenvolver, né. Deixa eu ver, eu não sei se nós temos aqui questões. João, se tiver alguma pergunta. Daqui a pouco a gente tem aula, tem gente gostando. Neuciliano, se você quiser também falar alguma coisa. Neuciliano conhecia o método, né? Relembrou agora. Não, é que sempre é interessante, né, Patrícia? Eu acho que nós estamos agora num novo limiar, né, de que esses questionamentos estão todos vindo, e as próprias metodologias de desenvolvimento que estão surgindo estão sendo propícias para isso, né? Então, quando eu falei do DevOps, o DevOps, ele é uma metodologia já propícia para desenvolver o Privacy by Design e o Privacy by Default, né? No momento em que aquele desenvolvedor ele tem que pensar também na infraestrutura que ele está utilizando quando ele está desenvolvendo, ele tem que ter uma visão maior, né? E isso daí propicia que ele saiba que se eu vou fazer se eu usar esse tipo de caixa, né, com esses tipos de atributos, eu vou ter que ter cuidado com isso, por causa, como eu falei, do ataque do SQL injection. Então, eu sei que determinados tipos de caracteres permite a entrada num banco de dados. É a mesma coisa. Aí, tem que deixar o banco de dados como padrão não aberto. São coisas assim do tipo, né? Ainda mais hoje, com o uso de computação em nuvem tá tudo indo para a nuvem. Então, esses cuidados que o desenvolvedor tem que ter no acesso a essa base de dados, né, a esse back-end, que antes era uma figura mais clássica, né, de um servidor, essa figura desse servidor, mesmo que fosse remoto, mas agora, aonde ele fica, vamos dizer assim, nesse servidor da Amazon, né, ou da Microsoft. Mas se ele não configurar isso bonitinho, aí tem a figura, tanto do pessoal do desenvolvimento quanto da infra, né? Eles têm que conversar, por isso que o DevOps, a metodologia DevOps é importante, que tanto a infraestrutura tem que ter esse conhecimento do desenvolvimento, dos atributos, do acesso a tabelas, a chave primária, ele tem que ter esse entendimento. E a mesma coisa do pessoal do desenvolvimento com relação a atributos, o que pode ser visualizado ou não, né? Então, é interessante você ver isso, né? Que, apesar da gente ainda encontrar locais de empresas que ainda utilizam técnicas, vamos dizer, ultrapassadas, mas o caminho para esse tipo de técnica está crescendo, porque também você economiza gasto. Então, aquele ciclo que eu mostrei, Patrícia, você ser proativo e não reativo, ele bate nisso. Então, quando você utiliza uma metodologia DevOps, você já faz todos esses testes. Na plataforma iOS, ele não combina com isso. Não, você não pode usar isso. Então, ele já vai verificando, né? E as equipes conversam, né? Então tem que haver esse processo, né? Sim, e a questão é assim, como a questão, essa temática, privacidade, né, ou segurança, às vezes a gente ouvia segurança e lembrava só da infraestrutura, né, e depois veio a privacidade, veio aos poucos discutindo essa questão e ficava muito voltada realmente a quem está fazendo software, as redes sociais, enfim,
e, na verdade, isso tudo é integrado hoje, né? Para trazer, para dar garantia dessas questões, que são difíceis, mas cruciais, né? Pelo dado, grande volume de dados que circula por aí, como a gente lida com essa questão. Gustavo tem uma pergunta, quem que quer responder? Diógenes ou Neucileno? Ou os dois, fiquem à vontade. Esses quem souber, né? Quem está por dentro. É aquele sistema que descobriu israelense que estava espionando artista, político, mas logo falando, não foi o Bolsonaro. Foi fora com o resto do mundo. Né? Mas boa pergunta dele, né? E a questão da LGPD? Pois é, né? Pois é. Essa é uma questão muito boa. Mas você primeiro tem que saber quem está por trás dessa espionagem. Porque se for igual aconteceu em 2010, lembra daquele rolo da Dilma, que o pessoal lá, os americanos, utilizavam, né, os equipamentos, né, da Cisco, todos eles vinham com a porta aberta para ficar também espionando, que aquele Snowden denunciou. Tudo bem que aí veio à tona, foi toda uma história, né, aí começou, inclusive o próprio Facebook, aí começou a desvendar. Na verdade, nós temos um grande problema, né, que é, muitos dos hardwares que são utilizados têm portas abertas. Então, quando a gente fala do padrão americano, né, Cisco, são os mais usuários, né, de rede. Eles têm portas abertas, então isso deu muito problema. A gente vai confiar que os americanos pararam de espionar. Vamos acreditar, né? Então, o mesmo processo acontece agora com o Pegasus. É a mesma coisa, gente, com os chineses. Por que o Trump lá criou briga com o TikTok, criou briga com a Xiaomi, com aquela outra, Diógenes, famosíssima também, de telefonia, a Xiaomi. Qual? A Huawei. A Huawei. Não é porque estava concorrendo com a Apple, não. É que eles sabem que eles fazem a mesma coisa. Então, uma coisa, nós, colônias, esse é o problema, metrópole e colônia. Nós, consumidores de tecnologia, somos escravos deles, sim. Eles vasculham, eles pegam, eles coletam. Tanto que, como que você entende um Twitter, eu pergunto até cortarem depois isso aqui, um YouTube, um Facebook, tirar do ar. Porque não segue o regimento deles. Essa é uma questão... É muito complicado. Muito complicada, mas que eu acho que é interessante. Quem sabe uma hora a gente possa fazer uma live, sei lá, só sobre isso, né? E trazer algumas pessoas, assim, para discutir isso com a gente, que é o poder que parece hoje que as redes sociais se deram, né? Por serem detentoras dos espaços de comunicação, né? De cancelar quem eles querem, que dizem que não atende os critérios, mas esses critérios que ninguém sabe, não sabe onde está, enfim, quem coloca, né? Como se aqui, dentro do Brasil, como que é a ordem, quem que julga os fatos, né? As redes sociais passaram a ser julgadoras e condenadoras, né? Dentro de alguns valores que você não conhece. Mas, enfim, esse é um grande outro tema para a gente trabalhar. Então, esse negócio aí do Pegasus é igualzinho o Snowden, como a Rússia faz, como a China faz, porque eles têm tecnologia. A diferença é essa. E eu acho que um grande problema que também está relacionado a isso que o Gustavo fala, né? Uma coisa é ter a lei, outra coisa é conseguir colocar em prática a lei, né? Porque essas legislações de privacidade de dados é que nem qualquer outra legislação que a gente tinha no país, né? Aqui anda isso, né? Como que está esse controle? Como que estão as questões para onde eu vou denunciar e qual é a velocidade desse trâmite todo, né? Porque a gente vê que
Aqui no Brasil a gente gosta de falar, a justiça tarda, mas não falha, mas às vezes ela falha também, né? E muitas vezes, talvez. Então, fica assim, qual é o volume de denúncias que a gente tem hoje de problemas nessa questão? Como vamos fiscalizar e receber e tratar essas denúncias que estão sendo feitas, né? Porque a gente sabe dos grandes escândalos, mas não daquelas pequenas causas, né? De um software menor, de uma plateia menor, né? Mas Então, aí entra, Patrícia, a gente, porque como a partir de agora, 1º de agosto, começam as sanções, sim. a gente fala 6 meses. Se a gente, como pesquisador, ir lá, pegar esses dados e fizer um estudo, a gente pode cobrar a NPD mais eficácia. A gente sabe que o PROCON vai cobrar isso. O PROCON é excelente no trabalho deles, né? Então, nós, como pesquisadores, temos que nos associar a órgãos como o PROCON, né? Nessa luta. Sim, e nisso que a gente está fazendo, né? Que é tentar buscar ciência, né, nos desenvolvedores, porque eles também são responsáveis, né? Você, enquanto profissional de TI que desenvolveu um sistema, você também vai ter responsabilidade compartilhada aí, né? Enfim, quer falar, Deógenes? Liga o microfone, senão eu vou ligando, não vou falar mais. Eu acho que nessa situação, né, bastante questões foram discutidas. Eu acho que as redes sociais, elas reinaram sozinhas por muito tempo, né, sem muita cobrança. Agora elas estão sendo cobradas um pouco mais, mas elas têm um poder de mudar a forma como a gente age no dia a dia muito grande, né, porque, por exemplo, o TikTok causou uma mudança principalmente nos jovens muito grande, né, de exposição principalmente. Então, eu acho que elas vêm como grandes desafios para a própria educação de privacidade, por exemplo, para discutir com esses jovens os perigos de começar a postar muita coisa online, os perigos de abusos, de pessoas com intenções maléficas e coisas do tipo, que tem a ver com privacidade, porque é a imagem das pessoas, né? Muitas pessoas podem utilizar para produzir golpes. Os golpes cresceram muito agora no tempo de pandemia, né? E tem a ver muito com os dados online que as pessoas conseguem pegar e, digamos, criar perfis falsos, fingir que é uma pessoa, mas é outra, e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem grandes desafios para educação em privacidade, para conseguir criar mecanismos para que a gente tenha algum tipo de segurança com relação a essa grande coleta e processamento de dados, principalmente com essa questão de vigilância agora, né? Eu acho que talvez a geração dos que começaram no Facebook e foram para o Instagram, ela já é um pouco mais preocupada com a privacidade. Então, ela já aprendeu a trancar perfil, já aprendeu a configurar posts para só amigos, já aprendeu que existe uma imagem dela online que ela precisa cuidar. Talvez essa geração agora que está começando com o TikTok não tenha tanto esse entendimento, porque o TikTok, né, e os aplicativos semelhantes, você ganha com quanto mais você posta, né, e você ganha visualizações, é muita visualização, muitos seguidores, muita curtida, então isso brilha os olhos de quem está ali. Mas aí quais os riscos de privacidade estão associados, né? Então, acho que, por exemplo, trabalhos, né, no ensino básico, ensino fundamental, sobre questões de privacidade, são trabalhos muito importantes para o futuro. E essa geração agora que está aqui, né, que ela vai ser uma geração, digamos, mais velha, que vai ficar por muito tempo na população agora, que a nossa população vai ter mais pessoas mais velhas do que mais pessoas novas, né? Então a gente tem que criar mecanismos para que as pessoas ao longo da vida vão aprendendo ainda questões de privacidade, né? Então tem um lifelong learning, né? Então aprendizagem ao longo da vida sobre a privacidade, né? Que as estratégias de coleta mudam, a forma como as empresas trabalham vão mudar. Como que a gente acompanha isso, né? Como que a gente mantém que essa preocupação ou que a nossa educação sobre isso continue. Eu acho que é um outro desafio que tem, né, para que essa geração agora, talvez a minha geração, que vai ficar aí, né, vai formar essa grande parte de população velha que a gente vai ter no mundo,
eu não sei qual é o termo correto, né, mas vai ser uma geração mais madura que a gente vai ter, que vai talvez dominar o ambiente de trabalho, o ambiente de entretenimento, e essa população vai ter que continuar aprendendo questões de privacidade que vão evoluir na medida que a tecnologia vai evoluir, né? Principalmente se a gente pensar em IoT e essas tecnologias vestíveis que são escondidas, a gente não consegue ver, só consegue ver a ação delas no mundo, mas não consegue ver elas operando. Muito bom, muito bom. Os desafios são grandes, o papo está ótimo, mas nós vamos ter que partir para o encerramento, porque agora temos um outro compromisso, uma outra aula. Quero agradecer mais uma vez Neucilene e Diógenes por esse pedaço de tarde, por compartilhar tantos conhecimentos, tantas discussões. Espero contar com vocês outras vezes. Para os alunos de tópicos especiais, nós vamos ter outros webinars durante esse semestre, com outras temáticas. Já temos confirmado um case interessante do Tribunal de Contas de Estado, com o uso de análise de pontos por função, e assim vai indo, né? E para os nossos seguidores aqui da nossa cartilha de privacidade e segurança, também deixo livre, aberto para colocar temas ou aprofundamento em algum desses aspectos que relacionam privacidade e segurança que vocês queiram ver discutido em nossos canais. Passo agora para as despedidas de Neucilene e Diógenes. Obrigada mais uma vez. Tá. Primeiro, eu quero agradecer a Patrícia, né, pelo convite. E segundo, pessoal, quero também fazer um convite para vocês. Vai ter mais propaganda sobre esse evento. No dia 25 de agosto, uma quarta-feira, às 19 horas, o nosso projeto, né, o Cartilha Segurança e Privacidade Digital, aqui por esse canal, nós vamos fazer o painel LGPD e sanções administrativas. Estamos preparados? Né? Vai ser um painel, né, onde a gente chamou, né, empresas públicas e privadas para mostrar como que eles se prepararam, né, para a LGPD e agora, né, para a entrada em vigor das sanções administrativas. O que eles estão fazendo, né, para que eles não caiam nas punições, né? A gente já tem confirmado o pessoal do TCE, né? Aí, estou falando com o pessoal da nuvem, né? A Patrícia vai falar com o pessoal da MTI, né, Patrícia? E a gente vai ver também mais uma pessoa, um advogado especialista em direito digital. Né? A gente quer ver como que, por exemplo, no caso da nuvem, que tem muita empresa, que ela presta muito serviço para a empresa do agronegócio. Como que eles estão lidando com isso? Como que eles implementaram, né, a LGPD nos sistemas deles? Né? Mesma coisa o pessoal do TCE, pessoal da MTI, né? E esse advogado, para explicar mais ou menos, assim, falar rapidamente, né, Patrícia, sobre essa visão das sanções. Quais são essas sanções administrativas tão esperadas para que a lei possa se tornar válida? Isso se não prorrogar. Não prorroga mais, não. Não, porque tudo agora é desculpa de pandemia, né? Mas, enfim, o webinar está confirmado, com prorrogação. Sim, 25 de agosto, às 19 horas. Então, conto com vocês. Mais na frente vai surgir o link para vocês se inscreverem, tudo bonitinho. Vai ter certificação, tá? Conto com a participação de todos no evento. Obrigada, professor. Com você, Diógenes. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, a professora Patrícia, o professor Neucileno, né? É bem legal falar sobre privacidade, um tema que eu gosto, um tema que foi muito importante para a minha formação ainda, né? Eu continuo acompanhando. É um tema de muita importância, né? Talvez o maior desafio nosso seja agora trazer mesmo a privacidade como um elemento que perpassa, né, desde de ser um valor humano e que isso vai sendo carregado para a formalidade da lei, que a gente tem um grande avanço, mas também que seja carregado isso para a parte técnica, né, da tecnologia. Então,
muito legal discutir, né? Obrigada a oportunidade e deixar também aberto, né? Sempre que precisar, estou aberto aí para poder ajudar no que eu puder. Obrigado, professor Patrício, professor Nacileno. Obrigada, Diógenes. Pelo menos matamos um pouquinho as saudades de você aqui nesse momento. Outra hora a gente conversa mais. Eu acho que você pode vir uma outra hora falar sobre o seu trabalho de dissertação, essa questão dos valores humanos, né, no desenvolvimento de produto, que foi uma dissertação super interessante também. Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui, né? Quem não pôde estar hoje, assiste depois no nosso canal. Um grande abraço. Boa semana a todos. Valeu, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.